Graça e paz. Amém, né? Hoje nós vamos estudar a quarta estratégia de Satanás, que é a falta de perdão. Então, algumas coisas que nós temos aprendido são coisas que nós temos muitas vezes deixado brechas, né? Para que Satanás possa agir contra nós. Então nós já estudamos sobre o orgulho, sobre a ira, sobre o medo, né? E hoje nós vamos ver o que a falta de perdão pode também fazer nas nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulos 27. Gênesis, capítulo 27. A partir do versículo 41 até o 45, eu vou estar fazendo a leitura e depois nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 2. Gênesis, capítulo 27, a partir do versículo 41, assim diz a palavra de Deus. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levanta-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder meus 2 filhos num só dia. Amém? Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 10 e o versículo 11. Versículo 10 diz assim: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Amém? Que Deus possa nos dar sabedoria, né? A falta de perdão mantém a divisão entre nós e a outra pessoa, algo que é festa para Satanás, né? Quando deixamos de perdoar alguém. A falta de perdão tem consequências sérias, né? Nosso coração, ele endurece. O inimigo ganha uma brecha e se essa brecha não for tapada, ela vira uma fortaleza. A falta de perdão é um veneno dentro de nós, algo que se pode estragar a nossa paz, liberdade e alegria. Isso também abre as portas para a falta de integridade e a consequente hipocrisia. Cria amargura, uma raiz contagiosa que contamina a muitos. Então, aqui alguns exemplos, né, do que a falta de perdão pode nos causar. A primeira pergunta do nosso estudo nesta manhã fala: qual foi um dos momentos mais difíceis para você perdoar alguém? Quem aqui já não teve um momento dificílimo para que houvesse o perdão? Eu acredito que todos nós, né? E qual foi a experiência? Alguém quer compartilhar?
Qual foi o momento mais difícil? O que isso fez em você? Quanto tempo durou? Nós vimos na passagem aqui, em Gênesis, que essa falta de perdão, a gente conhece a história, a gente só leu uma parte ali, foram muitos anos, né? Para que houvesse uma reconciliação. E o que acontece? O medo faz com que a gente fuja. Nós já vimos na aula passada sobre o medo, né? Jacó ali, com medo de Esaú, ele fugiu e ficou muitos anos, né? Fora do seu lar. E aí quando ele volta com toda aquela estratégia, né? Ele coloca as mulheres, as crianças na frente, né? Os animais, tudo para ele. Opa, não sei qual vai ser a reação de Esaú, né? Então foram mais de 14 anos, né, de distância. E aí ele prepara toda aquela estratégia porque ele não sabia. E quantas vezes nós agimos assim? Com medo, né, do que vai acontecer. A falta de perdão, ela não traz só consequência para quem precisa, para quem precisa perdoar, mas para quem precisa receber o perdão também. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, qual o momento mais difícil na minha vida para que fosse liberado o perdão? Alguém? Ninguém gosta de falar dessas coisas, né? Eu bem sei como que é. Eu acho que a pessoa acha assim, porque ele me ofendeu, né, nessa hora, então ele acha que não pode perdoar, não quer perdoar, que é uma coisa impossível. Às vezes pensa assim, não, mas aí o cristão, ele tem que agir diferente, né? O cristão tem que pensar, olha, o que eu fiz, como eu sou pecador, como eu sou miserável, quanto eu pequei, ainda peco, e o Senhor me perdoa, então por que eu não, assim Jesus diz, né, assim também perdoai vós. Então, como eu vos perdoei, perdoai vós. Então, a dificuldade maior acho que é essa, né? Às vezes a pessoa não quer perdoar porque acha, não, a ofensa foi muito grande, ele não merece, não sei o quê. Não tem a questão de merecer, né? É uma questão de perdoar mesmo, merecendo ou não, porque eu não mereço também, não mereci o perdão de Deus, então, e fui perdoado, porque eu não devo perdoar, devo agir da mesma forma. Às vezes, o fato acontecido nem é tão grave aos olhos de quem está ao redor. A irmã Wanda vai falar alguma coisa. Perdoar é uma decisão. Eu lembro bem quando o pastor Natalino estava aqui, teve aquele problema com Zaqueu. Eu fiquei odiando o pastor, odiando, queria voar nele, bater nele. Aí eu cheguei na escola dominical um dia, olhei para ele e falei assim, eu decido perdoar o Senhor. O Senhor está perdoado. Agora só resta passar a minha raiva, mas eu vou orar e ela vai passar. E aí ele foi embora, né? Não conviveu, foi até fácil, né? Muitas vezes o problema acontece, como eu estava falando, às vezes ao redor, quem está ao redor pensa, é um problema pequeno. Mas para quem está recebendo, é uma falta muito grave, né? Porque cada um tem uma maneira de ser, tem uma maneira de encarar as coisas, né? Tem pessoas que ficam chateadas por dias com a outra, porque cruzou com ela pela rua e ela não cumprimentou, né? Às vezes a pessoa nem enxerga. Eu tenho esse problema grave, eu não enxergo as pessoas apesar do óculos. Então, eu não enxergo, mas não é porque eu não quis enxergar a pessoa, é porque eu simplesmente não prestei atenção. E quantas pessoas já ficaram chateadas por causa disso? E às vezes tem pessoas que ficam remoendo aquilo por muitos dias, né? Outras, uma palavra que a pessoa falou, né?
talvez a pessoa não estivesse num bom momento e a pessoa foi talvez grossa, rígida demais no falar, e quem recebeu aquela mensagem interpretou de maneira diferente, né? Porque o eloquente, quando eu falo, eu expresso de uma forma, mas quem ouve, ela tem uma outra maneira de interpretar essa fala, né? E às vezes isso causa muito mal. E às vezes a gente fala por coisas que magoam demais. Mas às vezes a gente não teve a intenção, a gente não prestou atenção naquilo, né? E a gente às vezes precisa de ajuda. A palavra de Deus nos fala que, com relação ao perdão, quando nós sabemos que nós ofendemos alguém, nós temos que procurar a pessoa para pedir perdão, para acertar a situação, né? E se a pessoa não aceita te ouvir, o que a palavra fala? Que nós devemos buscar o quê? Buscar testemunha para estar lá com a pessoa, né? Para que haja essa reconciliação. E quantas vezes nós precisamos? Eu, tempos atrás, fiz uma brincadeira com a irmã e a irmã ficou totalmente ofendida. Para mim, a palavra que eu usei com ela foi uma palavra... Nossa, para mim foi uma brincadeira. Eu fiz um elogio numa brincadeira para ela. Para mim era um elogio, né? E a irmã ficou ofendida, se afastou da igreja. Aí, alguns meses depois, o pastor me chamou e falou para mim: minha irmã, eu acabei me esquecendo de um fato que aconteceu e a irmã está muito triste com a senhora, porque a senhora fez uma brincadeira e a brincadeira ela levou como uma ofensa, né? Gente, que situação difícil, né? E aí, eu olhava para a irmã e falava: meu Deus, eu preciso me reconciliar com a irmã. Mas, no meu íntimo, eu ofendi aquela irmã na presença de outras irmãs. Que nós estávamos numa roda, não sei se a Wanda ou a Luciana estava junto. Mas eu me lembro que a Cleonice, tinha outras irmãs, a Ivonete, nós estávamos numa rodinha ali atrás. E eu fiz um elogio e usei uma palavra que com certeza eu não deveria ter usado, né? E a irmã se sentiu ofendida e eu pensava: meu Deus, eu preciso pedir perdão para ela agora, mas eu preciso pedir perdão em público, porque eu ofendi a irmã em público. E aí eu esperei uma ocasião onde a gente estávamos na reunião departamental e pedi perdão à irmã, que a irmã estava presente. Ela riu e falou assim: Rose, faz tanto tempo que eu já até tinha esquecido. Mas aquilo me incomodou, porque eu não tive a intenção de ofendê-la, mas ela se ofendeu, né? Então, e às vezes a gente não tem essa percepção se o que nós fizemos, né, aquilo que a gente faz, ofende alguém. Então, muitas vezes, a gente não tem o conhecimento de que a gente ofendeu alguém, né? Por isso que a gente precisa se policiar muito o nosso falar, o nosso agir, porque isso pode, né, causar atritos. E a gente pode observar também que a falta de perdão dentro dos nossos lares, junto com a nossa família, é algo, talvez, que a gente precise prestar mais atenção. Ontem nós tivemos aqui na igreja uma palestra a respeito de família, muito boa a palavra, e a gente vê o quanto que nós, muitas vezes, ofendemos, machucamos aquele que mais nós amamos, né? Que é a nossa família, que são os nossos queridos que estão ali com a gente no dia a dia. Por quê? Porque dentro da nossa família, dentro da nossa casa, nós somos as pessoas verdadeiras, certo? Aqui na igreja,
nós mostramos só a parte boa das nossas pessoas, né? No nosso trabalho, também nós mostramos só a pessoa boa, só a Rose boa, né? Só a Maria José boa, só a Wanda boa, só o Zaqueu bom, né? Mas dentro dos nossos lares, nós não usamos máscaras, certo? E aí, muitas vezes nós, por usarmos máscara no nosso trabalho, na igreja, na sociedade, né? Aquilo que nos deixa estressados, decepcionados, frustrados lá fora, a gente chega em casa e despeja em cima de quem nos ama, né? E muitas vezes cria-se problema. Quantos relacionamentos nós já vimos, né, que se desfez por causa da falta de perdão? Probleminhas pequenininhos que se transformam em grandes problemas, que acabam muitas vezes causando uma separação, um distanciamento. Não é só separação de marido e mulher, mas separação de pais e filhos, de irmãos, né? E tudo isso a gente vê que são coisas que falta perdão. E como a gente disse antes, falta de perdão é uma coisa assim que Satanás ama. Ele dá gargalhadas quando nós fazemos algo que gera um problema e que não há perdão, né? É muito difícil para a gente reconhecer que nós erramos, porque nós sempre queremos estar com a razão. Sempre queremos estar com a razão. Então, até a gente admitir que a gente errou, é um passo muito grande. E aí, admitir que você errou, que você precisa falar para o outro que você está errado, gente, é muito difícil. Tem pessoas que sofrem bastante com isso, né? Reconhecer o erro. Porque você reconhecer o erro para si mesmo já é difícil, né? Muitas vezes demora para a gente reconhecer que nós estávamos errados. E a gente reconhecer que estamos errados para o outro é muito pior, né? Então, nós temos esse problema, né? Qual foi um dos momentos mais difíceis para você perdoar alguém? Todos nós já tivemos esse momento, né, de dificuldade, que nós possamos refletir. Qual foi ou qual está sendo esse momento, né? Eu preciso perdoar? Preciso me reconciliar? Muitas vezes nós temos aprendido que em algumas situações nós precisamos, mesmo que você não esteja errado, você precisa assumir a culpa para que o problema seja resolvido, né? A gente vê muito isso nos aconselhamentos de casais, que às vezes o casal está com um problema e às vezes o casal precisa assumir a culpa que não é dele, né? Uma das partes, para que o casamento continue, para que não haja um problema mais sério. E às vezes na nossa situação com amizades, com irmãos, também a gente precisa isso, né? Mas de alguma forma nós precisamos resolver isto. Eu acho assim que a falta de perdão, Rose, é mais difícil quando a pessoa não consegue se expressar, né? Porque tem pessoas que se fecham, né? Então aquilo
vai criando raízes e vai adoecendo, né? Então tem gente, eu consigo me desabafar, sabe? Falo, esperneio, falo. Mas tem gente que não consegue, fica quieto, não quer tocar naquilo, e aquilo vai formando uma ferida, né? Aumentando a ferida, e de repente chega até a enraizar e se transformar em uma doença. Então, por isso que a gente, muitas vezes, a gente deveria ficar quieto, né, na hora da nossa ira, mas a gente não consegue. A gente acaba falando, e a palavra, depois de proferida, ela não volta mais. Então, é por isso que nós temos que ter essa sensibilidade. E a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente, né? Vai aprendendo com a vida. Mas tem pessoas que se fecham. E eu acho que é mais difícil quando a pessoa se fecha. A pessoa tem que falar, tem que pôr aquilo para fora. Eu magoei, eu a ofendi, então fala. Então descarrega, que é bem melhor, né? Do que ficar quieto. Com certeza é uma outra dificuldade que as pessoas têm, né? A dificuldade de expressar. É como você disse, né? Cria-se raízes de amargura, né? E muitas vezes a pessoa adoece. Quantas pessoas nós temos visto que têm estado doente, né? Por falta de perdão. Não vou dizer a doença física, que também muitas vezes acontece, a doença física, mas a doença espiritual. A pessoa fica espiritualmente doente, emocionalmente doente, por uma falta de perdão, né? Pedro pergunta quantas vezes nós devemos perdoar. Jesus responde, 70 vezes 7. E aí ele conta uma parábola, e ao final da parábola, o servo que não conseguia perdoar, apesar de haver sido perdoado 1000 vezes mais, esse homem é entregue aos torturadores. Nós conhecemos essa história, né? E ela representa uma realidade emocional e espiritual. Então, quantas vezes, né, Jesus responde? 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7 dá 490 vezes, né? Se eu não estiver enganada. Também, né? Olha, todos os dias nós temos que ter essa quantidade de perdão. Por que será que ele fala? Jesus fala 70 vezes 7. É muita quantidade, né? Que nós devemos estar. Por quê? Porque o dia todo nós estamos ou ofendendo alguém ou sendo ofendido. É por dia, né? É por dia, é isso que ela falou? Sim, 70 vezes 7 ao dia. Né? Não é no mês, no ano. É por dia, 490 vezes. Quando a gente para e faz a conta, você fala, nossa Deus. Mas é 490 vezes, né? É muitas vezes. Por quê? Muitas. Eu, quando fiz essa continha matemática aí algum tempo atrás, fiz perdoar, né? Mas aí eu comecei a refletir. Mas são muitas vezes que eu ofendo alguém. Né? A Wanda falou assim, isso é para o marido. E quantas vezes, gente? Olha, o meu marido é uma peça. Eu também sou outra peça, né? E como eu disse, que nós nos revelamos dentro de casa, né? Então, eu fiquei imaginando assim, Senhor, quantas vezes eu preciso? E eu sou rancorosa, né? Eu guardo o problema para mim, aí eu durmo com aquele problema, eu amanheço, tomo café, janto, tomo banho, né? Porque o que acontece quando nós estamos ofendidos ou quando nós estamos com um problema que a gente não consegue liberar perdão? Nós nos casamos com aquilo, né? Porque você está tomando café, você está ali remoendo aquilo. Você está almoçando, remoendo. Você está no banho, remoendo. Está dormindo, sonhando com aquele problema. Exatamente, né? E a gente tem essa dificuldade. Eu tenho isso. O meu marido, ele é muito fácil perdoar. Ele fica bravo comigo
Aí ele fica, vai para lá, ele volta, já volta bem. Já perdoou. Fala assim, ela é assim mesmo? Então, e eu sou mais difícil de perdoar. Então, eu acho interessante porque Deus usa um ao outro para ajudar a trabalhar, né? A restaurar a vida do outro. Porque, gente, não é fácil, né? Mas é assim, todos os dias nós temos que estar, nós lidamos com pessoas, e pessoas são todas diferentes, né? Cada uma tem um modo de falar, cada uma tem um modo de agir. Tem aquelas pessoas que falam grosso o tempo todo, né? Parece assim, quem escuta a primeira vez, fala assim, nossa, essa pessoa está de mal com a vida, mas não faz parte da pessoa. Então, até a gente se acostumar com aquela pessoa, a gente vai ficar ofendido quantas vezes, né? E muitas vezes a ofensa foi só nós que criamos, e nós precisamos liberar esse perdão, né? A dor nos amarra, não conseguimos perdoar devido à dor que carregamos. Precisamos descobrir como liberar essa dor. Vamos ver lá em Isaías 53. Vamos abrir Isaías capítulo 53. Um texto bastante conhecido nosso aqui, que quando nós prestarmos atenção nesse texto, muitas coisas mudam, né? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Como ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, né? Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas transgressões.
Quando alguém nos fere ou nos trata mal, conseguimos usar isso como uma ponte para cura e restauração? Então, todo esse sofrimento do nosso Senhor Jesus aqui, né, foi para que nós fôssemos curados, para que nós fôssemos salvos, né? Ele morreu na cruz e a morte de cruz para nos salvar, para nos restaurar. E como eu tenho feito, né? Será que eu tenho usado as ofensas que eu tenho recebido também para que eu possa ser trabalhada, eu possa ser restaurada? Né? Para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, né? Será que nós estamos dando mais ênfase ao erro e estamos deixando de trabalhar aquilo que o Senhor quer que nós façamos, né? Que é perdoar? Será que nós estamos deixando a dor nos consumir ao invés, né, da gente estar procurando liberar perdão, viver em harmonia, viver de acordo com os mandamentos do Senhor? Esaú teve bons motivos para guardar rancor de Jacó? Esaú tinha razão? Um de cada vez. Ele ficou chateado, mas ele tinha razão para ficar nessa chateação toda? Não precisava fazer tudo aquilo que ele fez, né? Mas o irmão tomar a progenitura dele é complicado, né? Foi uma armação bem... Assim, eu me coloco um pouquinho só no lugar dele, né? Mas não precisava tudo isso, aquela raiva, aquela ira que ele tomou do irmão. Agora, você quer saber se ele tem razão? É difícil. Na minha perspectiva, não. Irmã Rose, Sim. eu concordo com ela, mas eu queria... Você sabe daquela história que, quando não sabe, pergunta o estudante lá maior lá, o universitário? Pergunta para os universitários, né? É. Então eu tenho um problema que me aflige até hoje em relação a isso. Quando eu morava em Vitória, eu já era presbítero da igreja. Eu fui fazer minha primeira casa. Aí, como faltou uma vara de cano para fazer a instalação de água, tinha um vizinho de frente assim, que ele era da polícia, que era cabo, tenente, não sei, um negócio da polícia lá. Aí, e a gente era muito amigo, conversava e brincava, e vizinho, só atravessar a rua, estava na casa dele, atravessava para cá, estava na minha. Aí, como eu estava no meio do mês, não tinha pagamento para mim, e a gente apertado, quem é empregado está fazendo uma coisa, está sempre apertado. E eu pedi, aí eu vi lá na frente da casa dele umas coisas assim, um monte de cano branco. Eu falei, é até Júlio ele. Falei, seu Júlio, eu estou precisando de uma vara de cano de 3/4. Você tem uma vara daquelas aí? Não tem. Você me empresta? Empresto lá. Então. Aí fui lá e peguei a vara de cano. Aí fiz meu serviço. Quando eu recebi, eu falei com ele que eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha recebido. Quando eu recebi,
Eu fui lá na loja, comprei a vara de cano. Me lembro com quem que é agora. Eu era casado de novo. Aí eu me lembro que a vara de cano tinha até uma fita isolante para tampar a rosquinha para não estragar no transporte. Levei lá, uma filha dele, adolescente, estava até na janela. Eu falei, ô filha, essa vara de cano eu estou devendo seu pai está por aí? Não, não está não. Então eu vou colocar ela onde eu tirei, porque eu ponho emprestado do seu pai. Tá. Aí o tempo passou um pouco, teve um dia que a gente tinha a troca assim, eu precisava da ferramenta minha, ele vinha cá, pegava, se eu não tinha, eu ia lá, pegava com ele. Eu sabia que ele tinha ferramenta e eu pedi emprestado. Falei, você pode me emprestar aqui a ferramenta e tal? Não tá aqui não. Não empresto não, porque não está aqui. Ah, tá tudo bem. Depois, passou um tempinho, e criou, o meu vizinho morava na casa alugada, o meu vizinho me falou. Falou, o Júlio está aborrecido com você, porque você não pagou a vara de cano. Mas eu falei, rapaz, mas eu paguei. Eu comprei a outra vara de cano. A menina estava na janela, falei com ela, ela viu eu pôr a vara de cano lá. Não, ele tá bravo. Você não pagou a vara de cano. Eu fui na casa, aí a menina estava na casa da irmã dela, eu fui lá na casa da menina, que estava lá na casa da irmã dela. Falei, ô filho, você se lembra aquele dia que eu trouxe uma vara de cano branco? E a vara de cano eu coloquei lá naqueles paus onde tem os outros. Eu falei, não, mas acho que eu lembro sim. Tá. Mas falou assim, meio esquisito. Aí eu fiquei na minha. Passou uns diazinhos, eu dentro daquela semana, são uns 3 dias, eu fui lá na casa dele. Falei, a sua menina falou sobre o cano, que eu pus o cano aí. Não falou não. O que eu tinha que fazer? Como crente, o que a gente tem que fazer? Porque nós estamos tratando do perdoar. Mas e quando a gente está devendo, tem que pedir perdão. Agora eu acho que o crente ainda tem que ser diferente. Se eu dei um prejuízo ao meu irmão, se eu peguei uma coisa emprestada, esqueci de entregar qualquer coisa, a minha obrigação é ir lá pedir perdão e comprar outra ferramenta, outra coisa que eu gastei e levar para ele. O certo seria isso. Aí eu fui lá na loja. Antes eu tinha explicado para ele. A varinha de cano tinha até isolante assim na rosquinha e tal, que eu pus lá. Ele sabia que é inteligente. Fui lá, comprei outra vara de cano. Falei, agora tem que esperar ele chegar para mim falar com ele, para mostrar ele a vara de cano. Aí cheguei lá, chamei lá, ele apareceu. Eu falei, a sua filha falou que eu pus a vara de cano aí? Não, isso eu já falei, né? Estou falando que eu tomei lerdo, isso aí eu já falei. Aí, eu falei, ô, seu Júlio, aqui ó, a outra vara de cano, ó, tem até a coisinha aqui na rosquinha, do mesmo jeitinho que eu peguei a outra. Ele falou assim, você está querendo brigar comigo, né? Eu falei, não, seu Júlio, eu estou pagando. Ele falou, cai fora daqui com essa vara de cano, que senão nós vamos acabar brigando aqui. E eu fiquei perdido. Porque ele me expulsou de lá com a vara de cano. Se eu deixar essa vara de cano lá, ele ia brigar comigo. Ele podia me pegar e me dar um soco, né? Porque ele é polícia. Aí eu obedeci e levei a vara de cano.
Mas e agora? Ele não me perdoou, ainda me expulsou. Pedi perdão, ele não ia perdoar, porque nem a vara de cana ele aceitou mais, ele estava tão bravo. Como é que fica isso? Agora os universitários aí respondem, né? São situações, né? E a gente sabe irmã. que a gente fez a nossa parte, né? Quantas vezes eu também tenho um problema com meu irmão. Então, aquilo que estava ao meu alcance, que está ao nosso alcance, nós já fizemos tudo, a pessoa não perdoou, problema dela e Deus. O meu problema e Deus eu já resolvi, né? Então, quando nós perguntamos aqui, Esaú, ele tinha bons motivos para guardar rancor de Jacó? Com certeza ele tinha. Mas ele também contribuiu para que Jacó usasse de tramóias com ele, né? Porque se ele não tivesse feito, por exemplo, na minha percepção, ele não tivesse trocado a primogenitura dele por um prato de lentilha, né? Porque ele trocou, né, com Jacó. Jacó falou assim, não, eu te dou a comida, mas desde que você... Ele já barganhou ali. Se ele não tivesse barganhado ali, com certeza Jacó não tinha usurpado a bênção dele nessa situação aqui, né? Porque aqui, já nesse fato, foi a bênção, né, que o pai daria, que ele usurpou. Então, ele tinha razão? Tinha. A gente sabe que ele tinha razão. Mas que eu penso também que ele contribuiu para com isso. Então, os dois, na realidade, eu entendo como os dois sejam culpados aqui nesta situação aqui, né? Mas cada um pensa de uma forma diferente, certo? Não, a gente deve... Eu falei que eu concordo com ela pelo fato de que ele não era burro, porque ele sabia que ele era primogênito. E ele sabia que ele tinha o dobro da herança do outro. Porque o primogênito partia lá metade da herança, a metade era dele, o resto distribuía. Ele sabia disso. Ele conhecia muito bem o pai dele. Então ele não tinha nenhuma razão, ele foi muito bobo. Ele foi muito ganancioso também, de desejar o prato do outro. Agora uma coisa, mas vamos deixar para Deus, né? Vamos deixar para Deus. O que Deus fez com ele? E o que Deus fez com Jacó? Deus corrigiu o erro de Jacó. Mas Deus também, nem sequer, ele teve que mudar para outras terras. Ele foi desobediente também. Não era para casar com quem não era judeu lá, ou judia. E ele casou com estrangeira. Então ele fez uma série de coisas erradas. Então ele não tinha razão. Eu acho que ele não tinha razão, não. A razão que ele tinha foi uma bobiça dele. Ele interpretou as coisas erradas. Porque Deus interpretou certo. Porque senão Deus não dava as bênçãos a Jacó. Por que Deus atendeu Jacó? É porque Jacó já estava prometido desde antes de nascer que ele ia mandar no outro. Então a interpretação mais ou menos é essa. Nós temos que defender Jacó porque foi a palavra de Deus primeiro, antes dele nascer, que o menor, o mais novo, ia dominar sobre o outro. Isso nos faz refletir que muitas vezes, quando nós temos um... Agora a gente percebe, Rose, o problema não foi só dele, do Jacó. Porque a ideia foi da mãe dele. Sim, se a gente for analisar o contexto aqui, é muita coisa. E ele diz para ela, mãe, se o meu pai descobre
Então a bênção que é minha vai ser maldição. Não, deixa cair sobre mim. E ele foi lá e fez. Agora Deus tanto ajudou, tanto corrigiu a mãe, quanto corrigiu Jacó durante a viagem. Sim. Porque ele saiu porque o irmão disse que ia matá-lo quando o pai morresse. Já estava perto de morrer, já não enxergava mais, tal. Aquela história toda que nós conhecemos. Acontece o seguinte: quando ele viajou o dia inteiro, ele saiu de Arã, de Padã, foi para Arã, e andou o dia inteiro, chegou em certo lugar, o sol já estava entrando, já é o sol posto, que diz a Bíblia. Ele tomou uma das pedras do lugar, pôs por travesseiro. Ele fez assim o travesseiro e deitou ali mesmo para dormir e sonhou. Sim. Você vê como é que está. Então ele estava inteiramente errado. Na estrada Deus estava acompanhando. Que naquela escada que os anjos subiam e desciam, subiam, desciam, subiam. Então na corrigida, mais antiga, não sei se nessas agora está, então diz que no topo da escada estava Deus. E Deus identificou para Jacó: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Aí ele falou assim: isso nem é outro lugar senão a casa de Deus, aqui é a porta do céu. Então Deus acompanhando o errado, mas é porque o errado era dele. E foi corrigindo aquilo tudo que a gente sabe dentro da história dele lá, que até chegar no Jacó, no Esaú outra vez. Então é assim que Deus age. Não sei como está. Agora eu vou parar. Não sei como está a lição aí. Se está quase no término já ou não. Não, pode ir. É porque é importante a participação, né? Acho que os irmãos, a irmã coloca lá no grupo, né? O assunto, o tema para estudar, daí tem muitos irmãos bons de argumentação aí. Pudesse participar, enriqueceria mais, né? Melhor ainda, né? Com certeza. Mas agora, já que ninguém estava falando por enquanto, até agora, vou ler aqui um versículo, não sei se foi lido esse. Colossenses 3:12 diz assim: revesti-vos coisas como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E aí no verso 13 ele fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Veja como é claro isso aqui, né? Bem direto. O autor sagrado coloca essa necessidade do perdão, que não é uma vontade, não é se eu tenho vontade, se eu sinto vontade, mas é uma questão de escolha mesmo. Eu tenho que escolher perdoar, e isso eu sou capaz por quê? Como eu já disse antes, por causa do amor de Deus, por causa do perdão de Deus. Então eu creio que só um cristão mesmo regenerado, salvo, ele vai conseguir realmente agir dessa forma. Ele pode até dizer assim, como Paulo falou aqui em Filipenses 2:1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Olha, ele pode até dizer isso aqui: isso está entranhado em mim, eu não consigo te odiar, mesmo que você me odeie, porque a gente sabe que às vezes a pessoa te odeia, não vai com sua cara, né? Odeia, você não quer, você despreza de todo jeito, mas você ora por aquela pessoa, né? Então se você ora por uma pessoa, você jamais vai conseguir não perdoar ela, não perdoar ou odiar ela. Tem que ter esse sentimento, está entranhado. Então você pode dizer assim: não, eu não consigo te odiar, eu não consigo guardar rancor, mágoa, porque isso não faz parte da minha nova natureza renovada, restaurada, né? Que o Espírito habita em mim. Esse amor de Deus está entranhado em mim, esse afeto, essa misericórdia. Eu tenho antes misericórdia de você, se você me odeia e não tem motivo para isso, né?
e não quer o meu bem, mas eu quero o seu bem porque Deus me amou, né? Então é assim que deve ser a atitude do cristão. Sim. Uma outra questão aqui do nosso estudo: qual a vantagem que a falta de perdão dá para Satanás? No versículo 10 e 11 de 2 Coríntios, ele diz: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele, né? Será que a falta de perdão, ela dá vantagem para Satanás? Com certeza, né? O texto aqui, ele já fala, olha, para que Satanás, né, não alcance vantagem sobre vocês. O que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando nós deixamos de perdoar, quem vai se aproveitar da situação é Satanás, né? Por quê? Nós não podemos e nem devemos ignorar as ações dele. Porque o diabo, ele vai fazer com que essa falta de perdão, talvez nós pensemos, né, por alguma razão não queremos, ele vai alimentar essa falta de perdão, né? Ele vai ficar alimentando ali, vai ficar colocando na sua mente, no seu coração, coisas que cresça, né, para que alimente essa raiva sua, né? Nós vimos que a palavra de Deus nos fala que a ira, nós não podemos deixar que o sol se imponha na nossa ira, na nossa falta de perdão, né? Nós temos que, e quando nós deixamos para o outro dia, né, ficamos guardando, alimentando isso e deixamos para o outro dia, ele já levou quilômetros de vantagem sobre nós, né? Então nós precisamos cuidar disso, né? E ele vai alimentar isso. Precisamos entender que Deus não será engrandecido na falta de perdão, que o ofendido não lucra nada por não perdoar, que até mesmo o ofensor pode estar espiritualmente preso. O único que lucra com isso é o diabo, pois passa a ter autoridade na vida de quem decide alimentar a ferida do ressentimento. A Bíblia nos fala lá em Efésios que nós não devemos deixar lugar para o diabo, que ele anda ao nosso derredor buscando alguém para devorar, conforme 1 Pedro 5:8. E que nós devemos resisti-lo. Mas quando recusamos perdoar, estamos deliberadamente quebrando todos esses mandamentos. Quando nós não perdoamos, como o pastor já falou, a Wanda falou, o perdão é uma decisão nossa. Eu decido perdoar. É fácil? Não é fácil, né? Mas eu quero perdoar, mas eu não consigo. Vou para onde? Exatamente, a gente não consegue, então a gente precisa estar aos pés do Senhor, buscar nele essa força para que a gente possa perdoar. Eu decido perdoar, né? Eu decido perdoar, eu decido ser obediente, perdoar. Mas é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Quando alguém nos ofende com uma palavra e fala para você assim, você está muito gorda, a gente se sente ofendida, né? A gente fica com raiva, é uma coisa, certo? É um tipo de ofensa, né? Mexeu com a nossa autoestima, alguma coisa assim, mas é um perdão. Agora, quando é um adultério? É fácil? Não é fácil, gente.
demora muito tempo, né? Porque a Bíblia, ela diz que num casamento, assim, aquilo que não houver o perdão, no caso de adultério, né? Não houve o perdão no casamento, ela permite, né? Deus permite o divórcio. Mas primeiro ele pede o quê? Que haja o perdão. E se eu decido perdoar, gente, não é, eu te perdoo e está tudo muito bem. Não, não está tudo bem. Mas eu decidi perdoar, só que eu tenho que trabalhar muito para que aconteça esse perdão. Né? Então, a gente sabe que cada situação são diferentes uma da outra, né? Uma discussão entre eu e o seu Ivo é uma situação. Uma situação de adultério, eu e meu marido, é outra. Né? Uma situação de traição entre pais e filhos é outra coisa. Uma quebra de confiança, um roubo, né? Um furto, um filho furtar um dinheiro do pai, é uma situação. Né? Então, cada ato são situações diferentes, mas eu preciso decidir perdoar, eu preciso ser obediente, porque a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar. O pastor leu alguns versículos ali que me diz que eu preciso fazer isso, né? O próprio Senhor Jesus, ele fala para nós que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes ao dia. Então, nós temos que ser obedientes, mas que nós vamos precisar da dependência de Deus, com certeza nós vamos precisar. Coração endurecido. Então, mas nós estamos falando aqui, como eu tenho falado desde a primeira lição, nós estamos falando para crentes, né? Para pessoas cristãs. Essa palavra é para nós. Porque quantos de nós estamos não consegue liberar perdão? Quantos de nós estamos sofrendo, passando por situações que carece, que nós precisamos de tomar essa decisão? Eu te perdoo. Né? Eu quero te perdoar, você me ofendeu e eu quero, e eu decido te perdoar. A irmã Wanda testemunhou aqui, chegou e falou assim, olha, eu te perdoo. Foi fácil? Não foi fácil. Ela ainda teve, no episódio que ela contou, o ofensor foi-se embora, certo? Mas e quantas vezes nós precisamos conviver? O meu marido me traiu, foi uma coisa muito difícil para quê? Mas eu decidi perdoar. Mas eu estou convivendo com ele todos os dias, e todos os dias eu estou olhando na cara dele e lembrando da sem-vergonhice que ele me fez. Mas eu decidi perdoar. Fácil? Não é fácil. Mas como é maravilhoso quando nós realmente perdoamos, né? Quando a gente consegue o perdão pleno, que você consegue, que aí você olha para a cara do abençoado e você não se lembra, e aquilo não dói mais no seu coração, né? Às vezes nós achamos que o perdão é quando a gente perdoa e a gente nunca mais se lembra do fato, né? Eu achava isso, eu falo porque eu pensava assim, eu perdoei, nunca mais eu vou lembrar dessa história, né? Mas não é assim, nós vamos lembrar. Mas aquilo não vai mais te trazer dor, aquilo não vai mais te perturbar, não vai mais te incomodar, né? E como é bom quando a gente olha para a cara do ofensor e fala assim, quanto amor eu tenho por essa pessoa, né? Que não lembra, você lembra do fato, dá umas boas risadas agora, né? Porque já passou e aquilo não te causa mais dor. Isso é muito bom. Pastor João. Rose, só 3 palavras. Sim.
Agora que eu vou falar, agora não conta não. Começa a contar depois que eu vou falar para crente, aqueles casados e os que estão para casar. O problema que eu acho do adultério entre o casal é uma das coisas muito difíceis. Mas primeiro precisamos saber se a minha mulher adulterar, enquanto eu estiver com ela, eu estou adulterando também. Aí que é o problema. É por isso que precisa ter o perdão. Ô infeliz, eu vou te perdoar, né? Eu vou te perdoar, porque senão Deus vai ligar esse pecado seu com o meu, porque a Bíblia diz que nós não podemos conviver com o adúltero. Então o que tem que fazer? É pedir perdão, aí nós entregamos para Deus. É complicado a coisa. Não é isso que a gente vê na Bíblia? Se continuar com o adúltero, vai adulterar também. Então, vamos perdoar o adúltero e entregar o adúltero nas mãos de Deus, para ver se Deus cuida dele. Se não cuidar, a Bíblia também não manda separar. Então, tem que ficar junto. Desculpa aí, Rosa. Hoje Não, cada vez fica mais difícil o negócio, né? Aí a gente já começa a se complicar mais, né? O perdão não é um sentimento, como a gente já falou, né? É uma decisão e também uma atitude de fé. O perdão não é por merecimento. Logo, não tenho motivação alguma em minhas emoções a perdoar. Não me alegro por ter sido lesado, mas libero aquele que me lesou por uma decisão racional. Portanto, o perdão não foi espontâneo. Deve ser gerado no coração por levar em consideração aquilo que Deus fez por mim e a sua ordem de perdoar. As consequências da falta de perdão também devem ser lembradas para dar mais munição à razão da emoção, né? Eu preciso de fé para perdoar, né? É uma decisão minha, mas eu preciso de uma entrega para Deus, né? Para que Deus possa realmente, como o pastor João falou ali, nós devemos entregar a Deus realmente, né, o nosso problema. Não é fácil. Tem situações que é muito difícil eu poder liberar perdão, né? Às vezes, quando é a gente que foi ofendido e a gente quer que a pessoa libera o perdão para a gente acha que é fácil, né? Mas inverte a situação para ver. Né? Não é fácil nós fazermos isso, né? Existe alguma razão ou situação que você precisa pedir perdão ou liberar perdão? Será que alguma coisa na minha vida eu ofendi alguém? Eu fiz algo para alguém que eu preciso pedir perdão? Ou existe alguma coisa que eu precise ser perdoado? Porque às vezes eu estou remoendo uma coisa que eu acho que a minha irmã Wanda precisa liberar perdão para mim, mas ela nem sabe que ela me ofendeu. Mas eu estou ofendida. Né? E nessa situação, o que eu preciso fazer? Primeiramente, orar e colocar na presença de Deus. Deus, eu estou intensamente ofendida com a minha irmã. Né? Eu estou. Ela falou isso, ela fez isso, ou deixou de fazer, né? Porque nós pecamos com o quê? Com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos pensamentos e com aquilo que nós devíamos fazer e não fizemos, né? A nossa omissão. Eu quero te pedir perdão por estar com raiva de você. E quero dizer que você está perdoado.
nesse momento o cérebro interpreta que vai ficar tudo bem. Por isso que a gente perdoa de fato. Isso na psicologia, né? Porque se eu ficar guardando a mágoa aqui dentro, todos os seus atos, às vezes você não vai fazer nada. Só de você pegar uma coisa ou outra, eu vou te odiar mais um pouquinho. Por isso que o melhor é falar com a pessoa bem cedo, assim, logo que ficou magoado, e explicar. Então, a ciência explica dessa forma, né? Com uma forma que a gente já conhece que a palavra de Deus está nos falando, né? Então, a ciência e palavra de Deus andando junto aí, né? Psicologia e ciência, né? Então, porque muitas vezes nós nos ofendemos, né? Estamos ofendidos e a pessoa nem sabe que ela ofendeu, né? Então, que um bom diálogo, uma boa conversa, mas eu não sei chegar para a pessoa, eu primeiro coloco em oração isso, né? Falo assim, olha, Senhor, eu estou me sentindo desse jeito, mas às vezes o meu irmão, ele nem sabe que ele fez isso. Uma vez eu, num culto de terça, lembro como fosse hoje, fiz uma brincadeira com a irmã e ela ficou muito magoada. E eu não percebi. Aí uma outra irmã me ligou e falou assim, como que Deus usou, né, aquela irmã, né? E que às vezes a gente, em vez de falar para a pessoa, vira aquela fofocaiada, né? Então Deus usou aquela irmã para abrir minha mente. Falou, você fez aquela brincadeira, ela não gostou. Aí aquele dia já me dormi. Outro dia fui na casa da irmã, não achava ela. Resumindo, de terça fiquei até domingo sem paz, que não conseguia falar com essa irmã. No domingo, na escola dominical, a gente conversou, pedi perdão para ela. Foi muito maravilhoso aquele momento, né, de saber que ela me perdoou, a gente chorou junto, né? Uma coisa pequena, né, que o diabo usou, mínima, né? Mas Deus, graças a Deus, Deus usou a outra irmã do lado, né, para já assim me alertar, né? Não usou um irmão, uma outra pessoa que isso, Então, e hoje nos dias a gente vê assim, né, às vezes a gente no grupo de jovens, né, a gente às vezes se magoa um com o outro. Em vez do irmão pegar e falar, ó, irmão, você ofendeu o irmão lá. Não, ou solta num grupo, um áudio e vira aquela fofocaiada, né? E não há perdão. Aí a gente acaba sendo magoando a pessoa e todo mundo fica com raiva, né? E é difícil, né? Então quando a gente vê se alguém ofendeu alguém, a gente falar em particular com a pessoa, né? Ter esse zelo, né? Não deixar o diabo usar essas setas, né? Para espalhar mesmo as coisas. Então, esses dias eu ouvi uma frase da doutora Rosana Alves. Ela falou assim, crente não faz fofoca, crente pede oração, né? E eu fiquei pensando aqui, como assim, né? Crente não faz fofoca, porque a gente tem uns crentes que gostam de fofoca, né? Você vê uma coisa, ou você ouve uma coisa, já E eu fiquei pensando sobre aquilo. Falei, não, a gente tem que fazer disso uma verdade, né? Que se alguém chega e fala qualquer coisa para você, você não tem que, do mesmo modo que a pessoa chegou e falou, você tem que pegar e sair falando para os outros. Então, você pega aquilo que a pessoa chegou, aquela fofoca que a pessoa chegou e contou para você, você fazer uma oração daquilo. Senhor, eu não sei como agir. Porque, às vezes, as pessoas chegam e falam as coisas para você no intuito de quê? No intuito de que você leve para frente o negócio, né? E a gente tem que fazer. E como bons cristãos, nós temos que aprender a fazer isso. Espera aí, eu escutei isso, eu ouvi isso. É orar. Senhor, a situação é essa. O que eu tenho que fazer? Eu preciso chegar para o meu irmão e falar para ele isso? Eu preciso... Como eu devo agir diante dessa situação? Né? Para que haja, não haja. Como o nosso irmão falou assim. Porque muitas vezes acontece isso. Eu ofendi, não percebi, né? O outro viu, o ofendido comentou, aí sai espalhando. Ai, você viu o que o irmão fez? Barará, 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 e o trem só vai crescendo, inflamando, né? Louvado seja Deus pela vida da irmã. Vem cá.
A palavra de Deus nos diz que nós temos que admoestar, que nós temos que aconselhar, né, mutuamente. Nós temos que chegar para o outro e falar assim, olha, aconteceu essa situação, você precisa rever essa situação. O que mais a gente faz é atirar a pedra, né? E Jesus Cristo diz, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Existe também certa situação que Sim. a pessoa talvez te ofendeu muito, te magoou, às vezes ela não é nem crente, né? Acontece isso e você fica remoendo, fica com ódio, com raiva. Eu fiquei uma vez assim, aconteceu muitos anos atrás, né? Fiquei muito magoado, perdi até o apetite, mas aí quando eu dei o joelho na presença de Deus e perdoei aquela pessoa, ele passou, não precisei nem falar com a pessoa, declarar perdão para ela, porque eu já havia perdoado ela, né? Então existem essas situações também, né? Sim. Nós já vamos terminar agora. E se a gente fosse falar de falta de perdão aqui, nós nem chegamos, nós nem adentramos aqui também numa história, um personagem bíblico que eu acho muito interessante, que nos ensina muito com relação ao perdão, que é José do Egito, né? As histórias, as situações que ele vivenciou e que se não fosse, primeiro que se não fizesse parte dos propósitos de Deus na vida dele, né? Mas, assim, dos ensinamentos sobre perdão, né? Quão é maravilhoso, né? E se vocês tiverem a oportunidade de vocês relerem e pensarem nessa, se refletirem nessa questão do perdão, o quanto nós aprendemos com esse personagem, né? A respeito do perdão. Nós vimos também no livro de Oséias a questão do perdão também, né? Histórias, exemplos maravilhosos que faz só com que a gente cresça, né? Então que nós possamos refletir. Será que nós estamos dando vantagem a Satanás? Porque há falta de perdão no meu coração? Né? Para a gente estar pensando a respeito disso. Será que eu estou pecando por falta de perdão? Será que eu estou sendo obediente à palavra de Deus, que está nos ensinando que devemos perdoar muitas vezes ao dia? Será que eu estou perdoando? Ou será que eu estou fazendo da falta de perdão uma cama na qual eu estou ali me espinhando todos os dias, né? E que eu não posso continuar assim, eu preciso ser moldado, né? Essa palavra é para mim, é para você. Como cristão, nós precisamos pensar, como está isso no meu coração? Como eu estou? Será que eu sou um crente decidido com relação ao perdão? Ou será que eu sou um crente que remói, que enraiza a amargura, o desamor? Para que a gente possa refletir. Mais alguma contribuição? Não, nós encerramos aqui. Alguém mais? Vamos orar então? Deus querido, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus. Tu és um Deus amoroso, um Deus bondoso, ó Pai. Ó Deus querido, obrigada, Senhor Deus, porque as Suas misericórdias se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, ó Pai. Ó Deus querido, que o Senhor esteja, Senhor Deus, sondando os nossos corações, ó Pai, e se há em nós, ó Deus, alguma falta de perdão, Senhor, que o Senhor esteja nos revelando, nos mostrando, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, nos reconciliarmos, ó Pai. Pai querido, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que é tão difícil, ó Pai querido, por nós mesmos conseguirmos liberar perdão, ó Pai. Somente com Teu auxílio, Senhor Deus, somente, Senhor Deus, contigo, Senhor, é que nós podemos perdoar, ó Pai. Nos ensina, Senhor Deus, todos os dias, ó Pai,
a sermos obedientes à Tua palavra, Senhor Deus, com relação ao perdão, ó Pai querido. E que nós possamos lembrar, ó Deus, que se nós não perdoarmos, ó Pai, o Senhor também não nos perdoa, Senhor Deus, e que isso possa fazer a diferença nas nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, por esses momentos preciosos, em comunhão com os amados, no estudo da Tua palavra, Senhor. E nos abençoe, Senhor Deus, que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações para não pecarmos contra Ti, ó Deus querido. E Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza no decorrer do dia, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, Senhor Deus, e que logo mais à noite nós possamos juntos, Senhor Deus, Te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.